Muy buenas tardes a todos, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos? Preparándonos para un día maravilloso, para esa rica live, hablando sobre multiespecie. Hola Sandra, querida, ¿cómo estás? ¿Vos amás realmente a tus animales? ¿Cómo está Bruno? Profesor, ahí está. Vamos acá a invitar. Profesor, Sandra y a Luciana. Un momentito. Ahí aceptó. Bruno, Bruna, compañeros. Bueno, vamos a esperar a Luciana. ¿Dónde está? Vamos a ver. Bueno, ahí invité al profesor para ver si acepta participar. Bueno, la idea es hablar un poco, ¿no?, sobre ese comportamiento que tenemos con nuestros queridos animales, estimaciones. Y ahí va a hablar, ¿no?, profesor Marcos Fernández, médico veterinario. Vamos a ver, todo. Y Luciana. Vamos a hablar en portugués y yo voy a traducir a ustedes en español. Vamos a ver dónde está Luciana. Profesor. Vamos a chat, vamos a compartir. Ya. Uy, dice que no se puede unir. A ver nuevamente. Oi, Gaby, Andrea. Ahí está, profesor. Se unió, va a aparecer. Ahí está, profesor. Maravilha. Boa noite, Renan. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, eu te ouço bem. Eu não te vejo, mas o Instagram tem dessas questões aí. Ah, ok. Bom, eu te escuto e te vejo, né? Aí tá, Lu. Bueno, Lu, vamos convidar ela, porque a Luciana quem vai fazer? Vou fazer o moderador. Aí tá. Vamos ver, Lu. Porque assim não tenho como. Ou eu falo ou eu traduzo, né? Ainda é meio complicado fazer, conversar com o senhor, traduzir para o espanhol e para o pessoal. Aí tá, minha companheira Sandra, da cá da Argentina. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite. Lu. Lu, põe aí a opção para poder. Evitar aí. Bueno, salí del vivo y vuelve a entrar, Luciana, por favor. Un momento. Problemas técnicos. Acontece. Gracias, Bruno. Muito obrigado. Luciana. Luciana, trata de salir de la live y volver a ingresar. A ver. Luciana. Bueno, profesor, mientras tanto, comenta sobre o senhor, né? Quem é Dr. Marcos, não? Fernandes, o que faz? E aí, mientras Luciana vai ingressando, vou tentando de realizar a tradução aí pro pessoal que está vindo aqui. Perfeito. Renan, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a você e a Luciana pelo convite. Um prazer estar aqui. Cumprimento vocês com um forte abraço.
sendo esse abraço extensivo a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, irão nos ouvir também, inclusive farão perguntas e tal. Muito bacana. Obrigado pelo convite. Meu nome é Marcos Eduardo Fernandes. Eu sou veterinário há 32 anos. É minha primeira formação. No entanto, há 10 anos atrás, eu fiz psicanálise clínica, pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E depois que eu fiz psicanálise, minha vida mudou muito, pessoalmente e profissionalmente. Porque desde que eu me formei, desde o primeiro dia de consultório, eu percebi que os animais tinham uma relação muito profunda com seus tutores. Muitos animais tinham a mesma doença. Isso me chamava muita atenção, né? E depois da psicanálise, eu fiz 2 cursos que foram ainda mais salto quântico na minha vida. O primeiro foi de constelação familiar, né? Conhecer Bert Hellinger, As Três Leis do Amor, foi libertador na minha vida, né? Eu sempre digo, pena que eu não conheci há 10 anos atrás, né? Eu conheci em 2014, pena que eu não conheci quando mais jovem, né? E depois das constelações, eu fiz 3 cursos de medicina germânica. Isso também foi um outro salto quântico, né? O Dr. Hammer identificando, entre aspas, emocionalmente, os conflitos que nos adoecem, né? E aí eu levei tudo isso para a veterinária, em benefício dos animais e seus sistemas familiares. E esse sou mais ou menos eu. Agora, o mais importante que eu sou, esse é o que eu faço, né? O que eu sou filho do Ézio e da Ivani e sou pai do Gabriel. Aí vou tentar fazer um resumo, não, professor? Aí, Luciana, vamos seguir aí tratando de unir a Luciana. Manda a invitação de novo, o convite de novo, Lu. Porque aí eu te mandei, pero aí sai como que não consegue. Bom, el profesor Marcos es veterinario, ¿no? Hace más de 30 años. Se especializó conforme su carrera, ¿no? En la parte terapéutica como psicoanalista y también conoció las constelaciones familiares para poder así también entender, ¿no? El movimiento sistémico entre la relación entre humano y animales. Me va, se o senhor, alguma coisa que eu falo de forma ao contrário, o senhor me diga. Y lo que él está, bueno, hijo de Ezio, ¿cómo era el nombre de la mãe do senhor? Ivani, Ivani y papá de Gabriel. Gabriel, ¿no? Que es el principal que siempre a gente, ¿no? Nosotros nos presentamos de quien nosotros somos de origen, ¿no? Originarios, agradeciendo a nuestros ancestros y bueno, a la generación siguiente. Bueno, el profesor Marcos está para poder, Luciana no puede ir, está acá para poder mostrarnos cómo convivir, ¿no? Con esa relación multiespecie. Buenas noches, Vane. Y realmente amamos nuestros animales, ¿no? Entonces, profesor, te paso nuevamente a palabra. Isso, os animais, eles nos amam incondicionalmente, né? Na formação de psicanálise, eu escrevi uma monografia que virou o livro Cara de um, Focinho do Outro, que mostra essa relação de semelhança entre animais e tutores. Na verdade, eu peguei o conceito centenário de Freud, conhecido como identificação. Os animais se ligam, se conectam, né? Eles agem são como os seus pais. Aliás, os filhos se identificam com os seus pais. E aí eu peguei esse conceito e levei para o veterinário. Os animais se identificam segundo o conceito freudiano, e aí eles se identificam com seus tutores. Então, da mesma forma que os filhos adoecem de questões do seu transgeracional, uniespécie, os animais adoecem do transgeracional multiespécie. Bueno, después vamos a hacer frases más cortas, profesor. El profesor escribió un libro que es muy interesante, ¿no? Cara de uno, hocico del otro, sacando como la principal información de Freud, ¿no? Donde él indica la similitud que tiene, ¿no? Que los hijos adquieren de sus padres, ¿no? Y él adaptó esa información a los peces, a los animales, que también tiene esa conexión con sus dueños, con los humanos, ¿no? Con la familia humana donde él va a vivir. Entonces él hace una comparativa en base a ese estudio, que fue también la tesis de su graduación. ¿Fue, profesor? No me acuerdo. Foi uma monografia
una monografía, esa fue la monografía que realizó con ese comparativo y ahí él creó el libro, ¿no? Que está muy interesante para que podamos identificar los patrones que nosotros podemos, ¿no? Ver a través de nuestro animalito y lo que pasa con nosotros. Exatamente, é isso mesmo. Eu vou falar frases mais curtas agora. Pode falar. Então, começou assim, né? Começou com o conceito de Freud, né? Por isso o livro Cara de um, Focinho do Outro. Ahí empezó con el concepto de Freud, ¿no? Cara de uno, hocico del otro. Así empezó toda la historia de la unificación, ¿no? De que nosotros vamos a ver ahora del concepto multiespecie. Exatamente. O conceito multiespécie é muito simples. O animal não é mais animal, mudou o seu status, né? Hoje ele é um filho da família, né? Hoy el animal ya no es más un animal, sí es un hijo más dentro de la familia. E com isso, os animais são suscetíveis a pegar as nossas predisposições ao adoecer. Y debido a eso, los animales son susceptibles a poder adquirir las necesidades las ondas más energéticas, ¿no? De sus humanos. Exatamente. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro livro. Porque desde que eu me formei, eu via muita semelhança entre os pets e seus tutores. Bueno, ese fue su primer trabajo, ¿no? Dentro del primer libro que realizó, porque empezó a ver la similitud que había entre los humanos y los animales. Exatamente. Depois desse livro, eu caí nas constelações familiares e fez muito sentido, né? O que Bert Hellinger fala do correto posicionamento de cada indivíduo no sistema. Bueno, después que el profesor escribió ese libro, él conoció las constelaciones familiares y identificó dentro de las constelaciones con Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, esa similitud que había entre humanos y animales. Esse livro de constelação familiar foi meu segundo livro, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Nesse livro, bueno, escribió debido al conocimiento después, ¿no? Con la implementación de las constelaciones familiares, él escribió el segundo libro que sería, me diga el título nuevamente, por favor, profesor, o nome do título. Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Los animales y las constelaciones familiares y una visión sistémica. Esse livro eu escrevi após 2 anos de realização de constelações envolvendo pets doentes. Bueno, ese libro el profesor escribió después de 2 años, ¿no? Estudiando la relación con animales enfermos. E nesse livro, acho que o mais importante que eu posso contribuir é o fato da conclusão que os animais ocupam um lugar de excluídos do sistema familiar. Y lo que pudo concluir dentro de ese libro y de los estudios es la participación, ¿no? Dentro de los animales, el rol de excluidos que ellos participan dentro de ese sistema familiar. Especialmente as crianças não nascidas e perdas embrionárias das tutoras desses pets. Especialmente a los niños no nacidos, ¿no? Y a la... Perdón, profesor, justo salió un ruido acá en la calle. Perdas embrionárias. Y pérdidas embrionarias. Ahí estamos, para quien está ingresando ahora, Miriam, Tania, bueno, gracias por ingresar. Bueno, profesor doctor Marcos es veterinario, ¿no? Es especialista en constelaciones familiares, psicoanalista y trabaja mucho la conexión entre, ¿no? El pet, nuestro animal de estimación, y a nosotros. Luciana Guimarães está ahí, estamos intentando conectar con ella. Tiene que ser desde el celular, Lu. Celular, porque de la computadora no se puede. Ella, bueno, ella hace la entrevista con el profesor y yo haría la traducción. Ahora vamos a hacerlo simultáneo y vamos a salir lindo como siempre, igual. E nesse livro, a gente chegou a essa conclusão. Animais que têm doenças crônicas, câncer,
por exemplo, eles estão no lugar dessas exclusões. Bueno, ahí nel libro indica, ¿no? Que los animales con enfermedades, con cáncer, ellos están representando a esos excluidos de la familia. Exatamente. Ainda que a tutora não saiba da perda embrionária, o animal ele vai para esse lugar de, não vou utilizar uma palavra de Bert, mas um vazio quântico, né? Um vazio desse sistema, né? Entonces, por más que, o sea, el dueño, no, la dueña, no sepa, ¿no? De esa pérdida embrionaria, porque a veces la pérdida puede ser no consciente, el animal está representando a esa pérdida. Na verdade, entendo que a grande mãe sistêmica, num momento, num lugar de vazio, acaba colocando ali um animal para que dê equilíbrio a esse sistema. Isso é ótimo. O problema é que quem está nesse lugar adoece. Claro, el profesor entiende que la gran madre sistémica, ella hace tan mágicamente incluyendo a ese animal para poder reemplazar, sustituir esa pérdida, pero infelizmente trae una forma, no, trae una manera que enferma a los demás. Na verdade, eu peguei alguns dos 110 livros de Bert Hellinger e aonde ele escrevia criança, eu riscava e colocava cachorro. E começou a fazer muito sentido. Tudo que Bert fala para criança, eu reafirmo para pet. Wow, y el profesor dice que, bueno, dentro de los 110 libros que él leyó, ¿no? De Bert Hellinger, no decía, ¿no? Niños, él tachaba y reemplazamos el nombre del animal, ¿no? Del pet. Y empezó a entender cómo funcionaba ese sistema. Exatamente. E Bert Hellinger, assim como Stefan Hausner, né? Ele fala que toda doença é uma exclusão. E, de fato, a gente vai sempre buscar um excluído do sistema familiar ao qual o animal está honrando ou seguindo. Entonces, como Bert Hellinger siempre dice, toda exclusión, hay una inclusión. O sea, el animal hace, hace ese reemplazo, ¿no? Para poder sustituir esa pérdida. Exatamente. E com isso os animais eles ocupam um lugar que não é deles, né? Y por eso los animales ocupan un lugar que no es de ellos. E Bert Hellinger fala que quando um único indivíduo no sistema familiar não está no seu lugar, todo o sistema sofre. Y Bert Hellinger dice, ¿no? Cuando un individuo no está en su sistema familiar, los demás sufren. Depois do livro de constelações familiares, eu fui estudar a medicina germânica idealizada pelo Dr. Hammer. Bueno, después de las constelaciones familiares, el profesor también fue a estudiar medicina germánica, que fue idealizada por Dr. Hammer. E aí eu fiz o curso como terapeuta atendendo pessoas. Y ahí él hizo el curso como terapeuta atendiendo personas. E escrevi o livro Medicina Germânica para a Família Multiespécie. Y escribió el libro Medicina Germánica para la Familia Multiespecie. ¿Y ese libro, profesor, también puede encontrar en español? Não, infelizmente ainda não. Exclusivamente em português ou em e-book pela Amazon. Perfecto. Bueno, después leo las preguntas. Deja el profesor terminar acá, André, que ya le voy con sus preguntas. Muito bom. E aí o Dr. Hammer, ele desenvolveu a medicina germânica porque ele teve um filho assassinado e 90 dias depois que o filho morreu, ele teve um câncer no testículo. Bueno, Dr. Hammer desarrolló la medicina germánica en base al fallecimiento de su hijo, ¿no? Su hijo tuvo un accidente, falleció, y 90 días después del fallecimiento de su hijo, él se desarrolló una enfermedad, se desarrolló cáncer. Él y la esposa de él, ¿no, profesor? Exatamente, bem lembrado. Ele, na mesma época que foi diagnosticado com câncer no testículo, ela foi diagnosticada com câncer no ovário. Bueno, ambos tuvieron, ¿no? Después de la misma época, él tuvo cáncer en el testículo y ella en los ovarios. E aí ele pensou, será que a morte do meu filho tem a ver com o aparecimento do tumor em mim e na mãe do menino? Y ahí fue que el doctor Hammer pensó, ¿será que esa enfermedad, ¿no? El tumor que apareció, tiene que ver con la muerte de mi hijo?
E aí nasceu. É como se a gente entendesse a origem emocional das nossas doenças, né? E hoje, desculpa, estou indo muito rápido. Y ahí fue cuando nació la medicina germánica y ahí se pudo identificar el origen de la enfermedad a través de las emociones. E aí, hoje, eu trabalho utilizando a constelação familiar de Bert Hellinger e a medicina germânica do Dr. Hammer adaptado aos animais. Y ahora lo que el profesor U hace, él da atención, ¿no? Utilizando las constelaciones familiares Bert Hellinger y adaptando con la medicina germánica de Hammer. Entonces, utiliza esas dos herramientas para poder trabajar con ese nuevo procedimiento. Quem fez isso pela primeira vez foi a psicóloga Brigitte de Rips, que conheceu pessoalmente Bert Hellinger e o Dr. Hammer e escreveu um livro Constelando los conflitos emocionales. ¿Quién fue la pionera, no? En realidad fue Brigitte de Champier, ¿no? Ella, bueno, es una consteladora muy conocida, ¿no? De española. Espanhol. Y ella hizo la unificación, ¿no? Conoció a Bert Helling, fue ella también precursora, ¿no? En ese momento, junto con Garriga, y conoció a Hammer, no cual ella fue que escribió su primer libro, ¿no? Hablando sobre, no, ¿me repite el nombre del libro, profesor? Constelando los conflitos emocionales. Considerando los conflictos emocionales. Eu, Ahí, eu tenho uma dúvida se é constelando los conflitos emocionales ou conflitos biológicos. Acho que é biológicos. lo único que tengo acá de Brigitte, tengo constelar la enfermedad. Isso. Constelando la enfermidade. Ese Exatamente. ahí está, constelar la enfermedad de Enfermidade. Brigitte. Constelando la enfermidade. Exatamente. E aí ela associou a constelação familiar e a medicina germânica. E eu fui precursor em associar a constelação familiar multiespécie e a medicina germânica multiespécie. Wow, qué interesante, ¿no? Interesante saber eso. Bueno, conozco conozco a Brigitte, ¿no? Conozco a Brigitte, su historia, ¿no? También los libros. Es interesante saber, bueno, que a través de ese libro, que es muy bueno, ¿no? Constelando enfermedades, que también tiene esa ligación con la medicina germánica. Uma pergunta, a Dida pergunta, professor, onde encontra os seus livros? Se for no formato e-book, pela Amazon. As pessoas podem me mandar um WhatsApp que eu envio o link. Se for livros físicos, comigo mesmo eu encaminho para qualquer lugar do mundo. Tá, Dida, se você quiser, pode escrever diretamente aí no Instagram do professor, que ele pode encaminhar. A Dida vive na Bahia. Ou também pode comprar por e-book, tá? Aí a Isso. Andrea também pergunta. Depois, igualmente, embaixo do vídeo, depois eu deixo a informação para que vocês possam comunicar, não? E possam contactar com o professor e assim pode comprar o livro, que tem várias coleções aí que eu também estou tentando, assim, quando for para o Brasil, comprar. E o quarto livro foi Síndrome Familiar Multiespécie, método Marcos Fernandes. Olha, o quarto livro foi Síndrome Multifamiliar del método de Marcos Fernández, que él mismo fue quien desarrolló el método para poder estudiar y conocer ese detalle multiespecie. Exatamente. Eu criei um método que diagnostica e trata as doenças que são sistêmicas, né? Todas as doenças, elas não são exclusividade do paciente, mas elas estão alinhadas ao sistema familiar ao qual ele está inserido. Bueno, que todas las enfermedades que presentan, no todo es derivado del sistema familiar del paciente, pero todo se puede ir, ¿no? Analizar y verificar, en base a todos esos estudios que el profesor hace, verificar el origen de dónde viene esa enfermedad, resumiendo, ¿no? De esa manera. E aí, o último livro foi É Filho ou é Pet? E aqui estão um dos temas que eu mais me debruço ao estudar, que é a humanização excessiva dos pets. Y ahí el último libro es hijo o es pet, ¿no? ¿Es hijo o es animal? Que es justo lo que está pasando hoy en día, ¿no? La humanización de, ¿no? de los animales que
reemplazamos, a muchos reemplazamos hijos por animales y llamamos de hijos. Então, hoje eu entendo que a grande maioria das doenças dos pets, elas estão conectadas ao fato do animal estar no lugar de filho. Y ahí es donde se identifica que muchos, hoy en día, en la modernidad que nosotros vivimos, muchos animales están cumpliendo el rol de hijos. Exatamente. Por isso que hoje o meu trabalho é fazer o diagnóstico do conflito biológico que o ser humano... Hoje o meu trabalho é identificar o conflito biológico que somatiza no pet o sintoma ou a doença. Ahora vamos. Hoy el trabajo del profesor es trabajar. Trabalhar com os conflitos biológicos que os tutores têm e ainda não ressignificados. Bueno, hoy día lo que el profesor hace es trabajar con los tutores, con esos ¿no? Sentidos biológicos, ¿no? Para poder identificar esas brechas de dónde salen y de dónde vienen. Então, eu uso a medicina germânica para diagnóstico do problema emocional do tutor y a constelación para tratar. Y ahí, bueno, es como una respuesta, ¿no? Que ya también Andrea había preguntado, ¿no? ¿Da para constelar o animal o teríamos que constelar o tutor do animal? Y ahí vem justo, ¿no? Esa información, ¿no? Que o senhor acaba de dizer, ¿no? Que você analisa o tutor para poder descobrir qual é a origem da enfermidade do animal. Exatamente. Eu estudo o tutor e descubro o motivo pelo qual o animal adoeceu do conflito dele. Então, sendo que o professor hace é, quando chega um tutor com um animal, com uma enfermidade, o que primeiro hace é ¿no? Indagar, fazer uma entrevista com o tutor e aí, em base a isso, vai descobrir o origen da enfermidade do animal. Exatamente. E com isso nós tratamos reposicionando o animal no seu lugar de animal na família humana. E aí, ele pertence à família humana como pet, não como filho. E aí o que hace é fazer que ¿no? vuelva o animal a pertenecer como família, pero desde o lado animal, não como hijo. Exatamente. E com isso eu trato a doença do pet pelo tutor. Eu entro na porta da família, eu entro na família pela porta do pet. Então ele entra na porta da família através da família do animal. Então a pessoa que fez a pergunta se eu constelo pessoas e os animais, eu constelo a ambos, como se a pessoa me trouxesse um problema com o filho. Então, o que faz o professor, quando vem a pessoa, ele constela inconscientemente, ¿no? La persona tampoco va a saber a veces, es como constela a ambas personas, ¿no? Constela tanto el dueño como el animal. Perfeito. Bien. Ahí tenemos un par de preguntas. Bueno, Andrea dice, obrigada. A Luciana, no sé qué pasa con Luciana, no pudo ingresar al sistema, pero ella faz uma pergunta, professor. Eu gostaria que o professor falasse da relação dos animais com as leis do amor. O sea, la pregunta es que ella le gustaría que hablara sobre las relaciones de los animales con las leyes del amor estabelecidas, ¿no? Pero entiendo las leyes del amor de Bert Hellinger. Perfeito. As 3 leis do amor de Bert Hellinger, no meu livro Os Animais e as Constelações Familiares, eu fiz uma projeção para a família multiespécie. Bueno, dentro de ese contexto del libro que el profesor escribió, él hizo una proyección, ¿no? De las leyes del amor de Bert Hellinger en base a esos conocimientos. As 3 leis do amor são hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Las 3 leyes, ¿no? del amor es jerarquía, equilibrio y pertenecimiento de cambio, dar y recibir. Os maiores emaranhamentos que eu vejo é na lei da hierarquia, onde o animal se coloca sendo maior que o tutor. Y ahí donde él ve el mayor grande ¿no? de emaranhamiento, de problema, en la parte de jerarquía, donde el animal se encuentra superior, mayor que el propio dueño. É exatamente a situação que o filho quer tratar do pai e da mãe, querendo ser o pai e a mãe do pai e da mãe.
Y ahí pasa la misma cosa, ¿no? Dentro de la familia no humana, donde el hijo quiere ser mayor que el papá y la mamá, que cuidándolos, ¿no? Tratando de ellos como hijos. Eu sou maior, meu pet é menor. E a frase que eu mais utilizo nos animais doentes, especialmente das doenças dos tutores, Bueno, yo, lo que él hace es, yo soy mayor, mi animal es menor. Entonces la frase la frase más común que lo utiliza para utilizar frente a esos casos a sus tutores, por exemplo, o animal chama Rex. Querido Rex, eu sou maior e você é menor. Eu cuido de você, você não cuida de mim. entonces para poder ordenar cuando el animal es superior a vos, cuando son esos animales que no te hacen caso, que no te, o sea, cuidar de vos, lo que hace es llamar, querido animal, querido Pepe, yo soy mayor que vos sos menor que a mí. Yo cuido a vos y no vos a mí. Perfeito. Todos os tutores são maiores que os pets. No entanto, quando os pets têm digamos que meu cachorro tem a mesma doença minha, ou o mesmo sintoma, isso quer dizer que ele quer ser maior que eu. Ele tem dó de mim, ele quer me seguir, quer me honrar. Porque eso pasa cuando el animal empieza a tener los síntomas de su dueño, la enfermedad que pasa con su dueño. Entonces él quiere cuidar a tu dueño como si fuera el padre o la madre. Entonces cuando eso pasa, ordenarlo, poner en su lugar como corresponde, hacen esa frase. Y ahí tiene una pregunta, profesor, da Cláudia, que es, si en casa tem varias personas, ¿cómo saber quién es el tutor? É fácil. Muitas vezes é identificando na família quem tem a mesma doença do pet. Oh, la pregunta que hace es, ¿no? Si en la casa hay varias personas, ¿cómo saber quién es el tutor de ese animal? Entonces ahí el profesor dice que es muy fácil uno identificar, porque va a identificar a quién el pet está respondiendo con la enfermedad o con las repeticiones que realiza ese tutor. E eu faço a pergunta: a quem o animal se liga, se conecta? E de uma forma inconsciente o tutor responde: com meu marido ou com a minha filha. Pronto. É instantâneo a resposta. É muito fácil identificar com quem o animal se liga mais. Bueno, ahí el profesor es muy fácil de identificar porque pregunta, ¿a quién el animal responde? Entonces la persona de forma automática, a mi marido, a mi hijo. Entonces de esa manera vas a saber identificar quién es quien responde a ese animal. Exatamente. Então é dessa forma que a gente vê com quem que o animal se conecta. E é com essa pessoa que o animal está honrando ou quebrando a lei da hierarquia. Desculpa, profesor, ¿cómo se me cortó? E é dessa forma, identificando quem é a pessoa que tem a doença parecida com o pet, a gente entende que é dessa pessoa que o animal está quebrando a lei da hierarquia. Bueno, y de esa forma, ¿no? Cuando uno ve al pet que está respetando a ese dueño, ¿no? Con las enfermedades, vamos a identificar que está rompiendo la jerarquía. Y ahí viene la frase que el profesor dijo anteriormente de poner, ¿no? Que ese tutor pueda poner el animal en su debido lugar. Isso. Você pode dizer também para o animal: pare de pegar as minhas questões, pare de pegar meus conflitos. Eu dou conta, eu sou maior, eu cuido das minhas questões. Bueno, también una manera de decir es, deje de cuidar de mis problemas, deje de querer cuidarme, yo soy mayor y puedo solo cuidarlo de él sin que vos tenga que preocuparse. Exatamente. A segunda lei que a Luciana solicitou que eu falasse, muito boa pergunta, é a lei do equilíbrio de troca. Bueno, la segunda ley es la ley de equilibrio de troca, ¿no? Dar y recibir. Essa lei a gente não considera na família multiespécie, porque um é maior, o outro é menor. Um dá e o outro recebe. Sí. Dentro de la familia multiespecie, esa ley no es considerada, porque ya que una es mayor y otra es menor, entonces uno da y el otro recibe. No encuadra dentro de la familia PET. A segunda lei está ligada às relações comerciais, conjugais, de amizade e não da relação maior-menor. Bueno,
essa segunda lei está no, está conectada com a amistad, com a relação matrimonial, comercial, pero no no outro enfoque. A terceira lei é uma lei importantíssima quando o animal está doente, especialmente, porque é a lei da exclusão. Né? O que eu excluo acaba abrindo um vazio que o animal ocupa. Bueno, y la última ley, la tercera ley, es justamente la exclusión, ¿no? Porque lo que excluyo de la familia es donde el animal abre la puerta para que el animal pueda incluirse. E assim eu utilizo as três leis para equilibrar os emaranhamentos, os emaranhamentos sistêmicos que eu verifico na consulta. Bueno, y de esa manera utiliza esas tres leyes para poder identificar esos emaranhamientos, ¿no? Esa dificultad dentro del sistema familiar de esa persona que realiza la consulta. Okay. Vamos aí transpirando. Tem mais perguntas aí. Tem sim. Nossa, ainda faço. Não é fácil, né? Tem que traduzir, tem que. Bueno, eu espero que tenha contestado aí, Cláudia, a pergunta, André aqui Máximo. E aí vamos ver mais para cima aqui. Adriana, Sandra, ambos com câncer do aparato reprodutor, muito interessante. E aí tem uma que diz assim. Tânia, eu olho para o animal e sinto o que ele sente. Se está doente. O veterinário confirma a doença. Se ligação é esta que tenho com os animais, que ligação é essa que eu tenho com os animais? É uma ligação do inconsciente. Você se conecta ao inconsciente familiar, multiespécie, entendendo aquilo que o pet está sentindo ou qual o problema dele. Ora, a pergunta é, ¿no? Yo miro al animal y siento que él siente si está enfermo. El veterinario confirma, ¿no? Esa enfermedad. Entonces, ¿qué ligación yo tengo con esos animales? Ahí el profesor dice que la ligación es la empatía, ¿no? En realidad, porque está conectado con ese animal y puede sentir lo que él está transmitiendo. Exatamente. Bueno, la outra persona é Glauco Mano. Eu gosto de olhar meus pets e dizer que honro e vejo seus pais biológicos. É perfeito. A colega que perguntou está corretíssima, porque ela não exclui nem a mãe nem o pai do pet. Está perfecto. Bueno, la pregunta que hacen, o sea, no es una pregunta, una afirmación, ¿no? A mí me encanta mirar a los animales y decir que honro y veo sus padres biológicos. Y el profesor dice que es una forma correcta, porque así también nosotros respetamos y honramos la familia de ese animal que nosotros tanto amamos, sin sobrepasar a los padres de ellos. Que es una forma súper correcta. Exatamente. Ahí, Gisele dice, qué lindo, gracias Gise. Bueno, Luciana, otra pregunta para el profesor. Dentro da família, qual o lugar do animal, supondo que existe um filho que venha depois do animal? Eu entendo que mesmo que uma criança tenha vindo depois do animal, ainda assim ela é maior, porque a lei da hierarquia fala não só de quem chegou primeiro, mas quem cuida de quem. Então, o ser humano cuida do pet. É óbvio que eu não tenho essa certeza, né, porque Bert Hellinger não falou de animais, e não colocou as leis da hierarquia para os animais. Bien, ahí entró Eliana y aprovecha que ella está ahí, que haga una pregunta que había escrito en el grupo. Bueno, la pregunta de Luciana, ¿no? Que dentro de la familia, ¿cuál es el lugar del animal? Suponiendo que existe un hijo que vino después del animal. Y como no hay, como la familia multiespecie, no hay una jerarquía, el animal viene después, entonces primero va a ser el humano, el hijo, porque él es mayor que el animal, porque él es quien va a cuidar de ese animal. Ainda que tenha a idade. Aún más que no tenga la edad para ser, ¿no? Un adulto responsable. O ser humano sempre está cuidando dos animais, ou deveria cuidar. Aí é um tema, né, professor, que é difícil. Pero é verdade. Não importa a idade, porque o ser humano é quem tem que cuidar do animal ou quem deveria cuidarlo, não? Aí vem a outra pergunta de Cláudia. E como fica o instinto do cão de guardar o tutor? O cão pode guardar o tutor. O que ele não pode é adoecer da doença do tutor. Isso nada tem a ver com o instinto dele. Então,
la pregunta es, ¿cómo queda el instinto del animal, ¿no? Del perro, al guardar el tutor? Y el profesor dice que eso es el instinto del perro, no tiene nada que ver con querer sustituir o ultrapasar la jerarquía de uno mismo, porque ya el instinto es poder proteger, ¿no? Y guardar en ese sentido. E não Y adoecer. no enfermarse. Quando ele enferma, ele está no lugar errado. Ahí cuando el animal se enferma, él está en el lugar equivocado, Não ¿no? Y ahí está no lugar de no cachorro. está en el lugar del perro. Pero todas las enfermedades que tiene un cachorro es relacionado ao sistema familiar da pessoa ou também pode ser do seu próprio sistema? 100% das doenças dos pets tem relação com o sistema familiar do animal, mas associado ao sistema familiar humano. Bueno, 100%, ahí pregunté, ¿no, profesor, si todas las enfermedades que tiene el animal es relacionado con el sistema familiar de su dueño? Entonces dice que 100% de la probabilidad es que tenga esa relación también dentro de su propio sistema. Entonces, por eso se hace esa análisis previa, ¿no? Va estudiando esa entrevista, conociendo el tutor para ver realmente de dónde viene esa enfermedad. Exatamente. ¿Va bien? Aí tenho outra pergunta, professor. Eu tenho problema na tiroide e minhas duas peladinhas também. Posso mudar essa situação? Como? Pode. Olá. Primeiro entendendo o motivo pelo qual você adoeceu da tireoide. Qual que é o conflito biológico que adoece essa glândula? Então, a pergunta é: eu tenho problema na tiroide e mis dos peladitas também. ¿Puedo cambiar essa situação como? Então, o professor o que diz é, primeiro, é verificar quando surgiu o problema com a tiroide. E a outra questão é que esses animais podem estar no lugar de excluídos do teu sistema familiar. Y la otra cuestión es que los animales pueden estar representando un lugar de excluido de su sistema familiar. Porque eles não deveriam honrar você na doença. Porque ellos no deberían honrar a vos en la enfermedad. Se fazem isso é porque eles estão no lugar de filho ou de qualquer outro excluído. Porque si hacen eso, ellos están en el lugar de hijo o de un excluido, no donde corresponde. Exatamente. Y voy a hacer, ¿no?, la pregunta que justo pasó con Eliana, que ya había falado, que uma pessoa está com problema na casa e ela informa que quando ela sai da casa, o seu gato não faz xixi, somente faz xixi quando ele está. O que poderia ser isso? Provavelmente um conflito de território entre o animal e o tutor. Seria interessante constelar essa situação para saber com quem que o animal está conectado na família, quem mora nessa casa e com quem o animal se conecta. A partir daí a gente identifica com quem que ele está honrando e levanta o histórico todo desse animal. Né? Pode ser apenas uma questão de dificuldade que o animal tem de urinar num ambiente fechado. No entanto, isso se conecta ao tutor também. Bueno, foi muito largo esse, professor. Vamos. Eu esqueci da tradução. Não, igualmente. Na verdade, pode ser um conflito de território que o animal está competindo com o tutor. Bueno, la pregunta, bueno, fue que justo surgió un caso hoy de una compañera que la dueña de la casa se va de la casa y el gato no orina, no orina dentro de la casa, solamente cuando ella está. El significado es problema de territorialidad, ¿no? Problema de territorio entre el humano y el gato. Hay que verificar quién vive en esa casa, cuáles son los conflictos que está vindo dentro de esa casa, que el gato puede estar representando eso. O también puede ser un tema urinario mismo. Perfeitamente. Se eu atendesse essa pessoa, eu perguntaria quem tem questões urinárias em casa. Y si atendiera, si no, si el profesor atendiera a esa persona, preguntaría quién tiene problema urinario dentro de la casa. Y ahí veo una pregunta, bueno. Y cuando el dog se desliga de ese mundo do nada, há 15 dias fiz exames e estava tudo ok. Na emergência, a vet disse ter sido edema pulmonar. Dói demais.
Perfeito. De fato, o luto animal é uma dor visceral. Lo que dice no, la información es así, que ¿qué pasa cuando el PET no se va de la nada? Porque hace 15 días hizo unos exámenes y estaba todo ok. En la emergencia el veterinario dijo que fue un edema pulmonar. Duele demasiado y el profesor dice que sí, el luto, ¿no? El duelo, multiespecie es muy, muy fuerte, duele mesmo. Yo, Se eu atendesse esse caso, eu perguntaria quem na família morreu de forma aguda, especialmente de edema pulmonar. y ahí en ese caso, él preguntaría a la familia, si le atendiera, quién de la familia murió de una forma aguda o de un edema pulmonar. Porque ahí puede ter essa representação também, professor. Pode. Esse indivíduo do transgeracional humano pode se sentir um excluído e aí entra um cão no lugar dele. Então, pode passar por el formato transgeneracional. Então, ele pode estar Aí dijo meu padrinho. El padrino deixa. Exatamente. Os animais honram, né, indivíduos do transgeracional humano. El animal também honra el individuo transgeneracional de la familia humana. E aí, Luciana vuelve a perguntar: seria interessante o professor falar sobre os graus de humanização e o tratamento? Verdade. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje. Verdade. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia. As pessoas não querem ter mais filhos. As pessoas não querem ter mais filhos. Que Bert Hellinger provavelmente não iria aprovar. Bert Hellinger provavelmente não iria aprovar. E aí as pessoas têm real necessidade de colocar no lugar do filho o animal. E aí as pessoas têm a real necessidade de pôr no lugar do hijo o animal. Dizendo, vem com o papai, vem com a mamãe. Dizendo, venha com o papá, venha com a mamãe, anda com a abuela. Dormindo com o animal. Dormindo com o animal. Deixando de sair socialmente por conta do animal. Deixando de sair socialmente por conta do animal. Colocando o nome de gente no animal. Ponendo nome de humano, de gente no animal. Então, todo esse contexto o adoece demais. Então, todo esse contexto lo enferma demasiado. Exatamente. Então, hoje, a colocação do animal no lugar de um filho é a maior causa de doença dos pets. Então, hoje, nosotros, al poner el animal en lugar de hijo, es donde ocurre la mayor parte de la enfermedad de estos animales. Que é coisa que não passava antes, né, professor, antigamente. Os animais não tinha tanto veterinário para tanto... Não tinha. O animal, ele estava no lugar de animal das famílias. Ele honrava seus pais, cães ou gatos. Bueno, antiguamente los animales estaban en lugar de animales y honraba sus lugares, ¿no? Su familia, ¿no? Los padres perrunos y los padres gatunos. Nós quebramos a lei da hierarquia juntamente com eles e a lei da exclusão, do pertencimento. Nosotros que rompimos la ley de jerarquía y del pertenecimiento junto a ellos. ¿Y cómo podemos hacer para poder melhorar essa situação ou colocar na ordem, né? A gente já tinha falado obviamente no princípio, mas como desmitificar tanto essa humanização, né? Como a gente tem muito amor, obviamente, com os animais, mas como fazer de uma forma que a gente não humanize e seguir com esse amor, respeitando. Em primeiro lugar, incluindo o excluído da família, identificando um aborto, uma criança não nascida e reconhecendo essa criança. Bueno, yo hice la pregunta al profesor, ¿cómo podemos de una manera no saludable, respetando a los animales? Porque si nosotros realmente lo amamos, tendríamos que respetar el orden de ellos y así evitamos la enfermedad, ¿no? Porque nosotros
ayudamos que ellos se enfermen. Entonces, lo que el profesor dice es que descubriendo, ¿no? Incluyendo los excluidos de nuestra familia. É, esse é o primeiro passo. Ese es el Olhar para primer os paso. excluídos do sistema familiar e dar um lugar para eles. Ese es el primer paso, ¿no? Mirar para los excluidos del sistema familiar y dar un lugar a ellos, ¿no? Y ahí, ¿cómo vejo eso, profesor? Durante um processo de questionamento, você pode perguntar para a pessoa se ela perdeu uma criança, se teve uma perda embrionária. Y ahí lo que se puede hacer cuando se hace la entrevista, ¿no? Mientras va atendiendo, hacer la pregunta si tuvo una pérdida embrionaria, para descubrir qué pasó dentro, ¿no? De su sistema si hubiese excluido. Em segundo lugar, dizendo para o animal frases de cura. El segundo lugar es diciendo a ese animal frases de cura. Querido animal, eu tenho muito amor por você. Querido animal, yo tengo mucho amor por vos. Mas você não é meu filho. Pero vos no sos mi hijo. Você é um cachorro. Vos sos un perro. Você tem um pai cachorro e uma mãe cadela. Vos tienes un padre perruno y una madre perruna. Ou um pai gato e uma mãe gato. O un padre gato y una madre gata. Se ligue ao seu sistema familiar. Conéctese con su sistema familiar. Eu não sou seu pai. Yo no soy tu padre. E você não é meu filho. Y vos no sos mi hijo. Pronto. Assim você coloca ele no lugar dele. Listo. Así vos no pones su debido lugar. Y yo puedo hacer todos los días, o puedo hacer todos los días, o como una sola vez, o como é. Todas as vezes que você sentir necessidade. Vos podés hacer todas las veces que sienta necesidad, vos podés decir esa frase a tu animalito y él lo va a entender. Especialmente quando ele está doente de questões nossas. Y aún más cuando él está enfermo por cuestiones nuestras. Dessa forma, a gente coloca ele no lugar dele. Y de esa manera, nosotros ponemos él en su debido lugar. E aí ele ganha força no lugar original dele. Y así él gana fuerza en su lugar original. É como se eu tivesse aqui um carregador de celular. Es como si él estuviera ahí, ¿no? Mostrando un cargador de celular. E aqui tem um celular que está 20%, está enfraquecido, doente. Y aquí está un celular que tiene 20% de batería. Quando eu coloco o animal que está fraco no lugar dele de base, Cuando pongo un animal, ¿no? En su lugar de base, ele ganha força. Nesse lugar ele tem poder. Ele gana fuerza y en su lugar él tiene poder. E assim ele se cura. Y así él se cura. Quando o animal não está na base dele, Cuando el animal no está en la base de él, ele está fraco él está débil e doente. y enfermo. É dessa forma, reposicionar o animal no sistema familiar correto. Y es de esa forma que hay que reposicionar el animal de forma correcta en su sistema. Perfeito. Yeah. Bueno, profesor, vamos por la última pregunta, porque no sé antes que nos corte, ¿no? la Instagram. Acá Cláudia dice, ¿posso chamar o pet de companheiro? Pode. O que você não pode chamar o pet é de filho, de marido, de esposa. Se você chama de companheiro, companheira, meu amor, tá tudo certo. Tudo isso é verdade. Bueno, a pergunta foi, ¿puedo chamar al pet de compañero? Entonces, sí, puedes llamarlo de compañero, de mi amor. Lo único que no puedes llamar es de hijo, hija, de tu marido, ¿no? Esposo. No reemplazarlo de forma humana, ¿no? A algún parentesco familiar tuyo. Eso sería, ¿no, profesor? Exatamente. Eles são nossos companheiros. Os animais são chamados animais de companhia. Claro, sim.
ellos son nuestros compañeros, ¿no? Los animales son llamados más de compañeros. O que não pode também é dizer neném, filhinho. Lo que no se puede decir es bebé, hijito, que es muy común, ¿no? Es muy Ele común. não é seu filho para você chamar ele de bebê. Él no es tu hijo para llamarlo de bebé. Ele é filho da mãe dele. Él es hijo de la madre de él. E você está excluindo ela. Y vos está excluyendo a ella de esa manera. Emaranhando o sistema, não respeitando a terceira lei. Emaranhando el sistema y no respetando la tercera ley. É verdade que é no que nós falamos no princípio, né, professor, também, né? Que é a hierarquia, né? Que a gente não respeita. Estamos sobrepassando também a família do próprio cachorro, né? Exatamente, exatamente. Bem, perfeito. Aí, muitas graças aí a Miriam, graças, muito interessante. Bueno, Tana, obrigado, pessoal aí também vai entrando. Professor, aí vem outra pergunta, né? No caso do companheiro, não, da Cláudia, só para mim para fechar, né? No caso do companheiro, não estaria no lugar de irmão? Não, irmão não é companheiro. Irmão é irmão. Então, para, no caso de companheiro, não estaria no lugar de hermano? Não. Hermano é hermano, companheiro é companheiro, que é distinto. Uma companhia, né? Me vem fazer companhia. Isso. É companheiro de companhia. Antigamente a gente chamava animais de estimação. Hoje chamamos animais de companhia. É verdade, né? Antigamente nós decíamos, ¿no? Animales de estimación y hoy es animales de compañía. É verdade, Exato. professor. Bueno, aí muita gente perguntando onde pode encontrar cachorro com problema. Ui. Onde pode encontrar mais informações. Aí, professor, já depois deixou informado aí para poder contactar-se com o professor, para comprar os livros. Ele ensina isso, ele tem vários livros informando, explicando sobre a metodologia das constelações com a medicina germânica e também o método do próprio professor, que a Ana está perguntando, que ele já falou no princípio. A Luciana disse uma live maravilhosa, gratidão, professor. Pena que não consegui entrar, mas tá tudo certo. Parabéns, Renan, e desculpe o sufoco. Não passa nada, sempre a gente tem a primeira vez. Eu agradeço o convite. Uma pena a Luciana não estar aqui presente online e ao vivo, né? Mas não faltará oportunidade para a gente comentar. Qualquer dúvida, eu tenho os meus livros e cursos, né, de constelação familiar, multiespécie e medicina germânica. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Maravilha, professor. Aonde te encontram? Que eu vi que você também está em São Paulo esses dias. Como a pessoa pode se comunicar com você ou para fazer seus cursos? Basicamente, eu realizo consultas online e constelações familiares online. No entanto, de fato, eu vou estar em São Paulo, quinta, sexta e sábado, fazendo atendimentos presenciais. Mas me chama no direct, que aí eu mando os links dos cursos pela plataforma Hotmart. Perfeito, professor. Bueno, muito obrigado por seu tempo. Professor, aí já esqueci também de traduzir, é automático. Bueno, que qualquer informação que vocês queiram, vocês podem escrever ao professor diretamente a ele para seus cursos. Essa semana, bueno, está em Brasil. La atención hace virtual también. Uno que tenga interés puede contactarse con él, puede escribirlo y puede sacar cualquier duda que tenga, que el profesor va a ayudar y va a poder atenderlo de la mejor manera. Cualquier cosa, un SOS Renan y yo hago la traducción. Gratidão, Renan, gratidão, Luciana, gratidão a todas as pessoas que aqui estiveram, especialmente aquelas que fizeram perguntas. Muito grato pelo momento que vocês me proporcionaram aqui para falar desses temas. Não, imagina. Obrigado, senhor. Obrigado pelo tempo, por disponibilizar. Agradeço todo em nome do grupo Cheguei, desse grupo maravilhoso que estão aí incentivando esse crescimento. E o senhor por estar aí. Com certeza, espero poder ter outras oportunidades junto a Luciana e outros companheiros, com outras lives e poder falar muito sobre esse tema muito interessante. Até mais. Até mais. Obrigado a todos. Gracias a todos. Ale, gracias. Hasta pronto.